Meus irmãos em Cristo, paz do Senhor, está escrito aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, e no versículo 6, assim: o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nos fez também ministro de um novo testamento. Ou seja, ele que nos capacitou para ser ministro de um novo testamento. Nós estamos no Novo Testamento. Então, a nossa capacidade de ministrar acerca do Novo Testamento não vem de nós mesmos, é do próprio Deus. Porque senão continuaremos misturando o Antigo Testamento com o Novo Testamento e dizemos que estamos pregando o Novo Testamento, mas na realidade nós estamos trazendo um evangelho misturado. Mas quando nós somos capacitados pelo próprio Deus, nós passamos a entender acerca da graça, acerca do Novo Testamento. Então, Paulo diz que não que nós sejamos capazes por nós, olha só, não que nós somos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas diz, mas a nossa capacidade vem de Deus. É isso que está no versículo 5. A nossa capacidade vem de Deus. Que capacidade? Que nos fez capazes de ser ministro de um novo testamento. Então essa capacidade de ministrarmos o Novo Testamento não vem de nós mesmos, mas vem do próprio Deus. Em Hebreus, no capítulo 9, versículos 16 e 17, vamos lá, Hebreus, capítulo 9, versículo 16 e o versículo 17 está escrito assim: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Veja o que diz aí. Que um testamento só tem força depois da morte do testador. Então o testador morreu e ressuscitou. E nos fez capazes de ser ministro de um novo testamento. Então nós temos que saber desempenhar isto, desempenhar, né? A nossa mensagem tem que estar na verdade do Evangelho de Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz que outrora Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou através do Filho, ou nos falou pelo Filho. Ou seja, no Novo Testamento, aquilo que Jesus revela, ou revelou, vamos dizer, o que é mais correto, revelou a Paulo sobre o Novo Testamento, é isso que se deve ser aplicado. Mas muitos vivem mais o Antigo Testamento do que o Novo Testamento. Por quê? Porque ainda não foi, ou ainda não é ministro de um Novo Testamento. E tem que ser ministro de um Novo Testamento. Paulo está dizendo, o qual nos fez também capaz de ser ministro de um Novo Testamento. Tem muitos que ainda vivem na letra. Aquilo que aprendeu é aquilo que se aplica. E não pode ser assim. Temos que aplicar aquilo que Deus nos capacitou como ministro de um Novo Testamento. Quando a palavra do Senhor fala em Efésios no capítulo 2, e no versículo 8,
8 e 9, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim, ó, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí diz o versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então o que se aplica, nós como ministro de um novo pacto, de um novo testamento, nós devemos aplicar que a salvação é pela graça, não é pelas obras, não é mérito do homem. O homem não pode se justificar a si mesmo. Porque aí diz assim, por meio da fé, pela graça está por meio da fé. Isso não vem de vocês, não. É dom de Deus. Não adianta vocês fazer obras se gloriar nas obras. Eu sou melhor porque eu faço isso. Porque eu faço aquilo. Amados e queridos, você é salvo é pela graça, não é pelas obras. E o ministro de um novo testamento tem que passar essas coisas para os cristãos. Porque senão o cristão vive ainda na letra, no antigo pacto, fazendo coisas que no novo pacto não é para se fazer. E elas ficam falando, mas está na Bíblia, mas está lá no antigo pacto, no Antigo Testamento. E elas estão aplicando, ou seja, aprendeu que aquilo se faz, é necessário aquilo para a salvação. E elas estão fazendo aquilo que é inútil. Porque o que vale no novo pacto, no Novo Testamento, é aquilo que Jesus fez. O que eu e você precisamos é confiar nele. É fazer conforme a vontade dele, aquilo que ele está dizendo a nosso respeito. Se ele diz que nós somos salvos é pela graça e não é pelas obras, por que eu vou ensinar que alguém tem que fazer obras, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para ser salvo? Eu, como ministro de um novo testamento, eu tenho que trazer o que realmente está sendo, o que está revelado na palavra. O que está revelado. Paulo diz que nós fomos vivificados, nós estamos mortos em ofensas e pecados. Ele diz que em outro tempo nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo os príncipes e potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aí ele diz assim, os quais todos nós também antes andávamos, quer dizer, antes não anda mais, andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então nós somos vivificados juntamente com Cristo. Não é mais agora aquelas coisas da velha aliança, não é as coisas da letra, nós somos vivificados em Cristo. E muitos parece que não são vivificados em Cristo. Não aprendeu ainda que elas são vivificadas em Cristo. Ou seja, que ela tem vida em Cristo. Não é nas suas obras, não é naquilo que ela faz. O ministro de uma nova aliança tem que passar essa nova aliança. Não viver a velhice da letra. Amados, pesquise melhor acerca da nova aliança. Pesquisa coisas acerca da lei, dentro da própria Bíblia, dentro da própria palavra. E você vai entender o que é lei e o que é graça. Para que você possa viver a graça. Porque a Bíblia diz que nós fomos feitos ministros de uma nova aliança. Mas muitos aí andam aplicando a velha aliança para a salvação, aplicando a velha aliança para os cristãos, e o cristão não sabe que ele já é salvo pela graça, que não vem dele, é dom de Deus.
não vem das obras para que ninguém se glorie. Então é pela graça que nós somos salvos. O ministro de uma nova aliança tem que explicar a respeito que nós somos salvos pela graça, não é pelos nossos méritos. Não é porque nós fazemos isso ou fazemos aquilo. É pela graça. Somos salvos. Tá certo, amados? Que Deus continue abençoando as vossas vidas. Que você entenda que você é um salvo em Cristo Jesus. Pela graça. Por meio da fé. Não vem de você, é dom de Deus. Não vem das tuas obras. Porque se viesse das tuas obras, você ia se gloriar. Se viesse das minhas obras, eu iria me gloriar. Tá certo? Que Deus continue abençoando a tua vida. E que você possa pedir discernimento ao Senhor. Para que você não seja enganado por aqueles que, ao invés de pregar uma nova aliança, ou seja, ser ministro de uma nova aliança, ele continua sendo ministro da velha. E deixa muitas pessoas confusas. Que Deus continue abençoando a tua vida. Em nome de Jesus.